Unidade 4. Ciência. O homem na construção do conhecimento. Aula 26.2. Conteúdo. Literatura amazonense. Clube da Madrugada. Habilidade. Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando os aspectos do contexto histórico, social e político. Voltamos agora para o nosso segundo momento de aula, dando continuidade aos nossos estudos. Hoje estamos voltando o nosso olhar para a literatura produzida aqui no nosso estado, a literatura amazonense. Já vimos os traços modernistas dessa literatura aqui no nosso estado, no primeiro momento de aula, com Violeta Branca, certo? Que vai trazer um aspecto moderno na produção literária. Vamos ver outro grupo literário, no caso, outros autores que vão renovar cada vez mais a literatura aqui no estado, Vão alinhar essa literatura com o que se estava fazendo lá na capital, nas outras regiões do país, ali mais para o litoral, para os grandes centros urbanos, e nós vamos ter aí uma renovação do nosso cenário amazonense, a partir de um grupo que vamos já estudá-los e conhecê-los. Certo? Vamos começar fazendo memória ao nosso primeiro momento, claro. Vamos lá relembrar os primeiros pontos da nossa aula, que foi exatamente literatura amazonense, contexto de produção aqui no Amazonas. Então vimos que nós fizemos um recorte relacionado ao período do modernismo, certo? Ali início do século XX. E nesse período a gente percebeu que nós tivemos o período áureo, da borracha e também depois uma certa decadência. Então, com esse ciclo aí, nós vamos ter um grande desenvolvimento regional, no caso, um desenvolvimento aqui para o nosso estado, com, no caso, construção de monumentos, como o Teatro Amazonas, tudo isso como símbolo de riqueza de um período. E autores como Violeta Branca, que vão trazer aí uma temática inovadora, principalmente porque era inovador para um período em que a mulher não tinha tantas liberdades. Então, Violeta Branca se torna moderna exatamente por sua temática, pelo que ela trazia em seus textos, Nós vamos ter um certo tom de sensualismo, de sensualidade nos textos, um tom também de uma mulher que anseia, por uma certa liberdade por meio do seu eu lírico. Então, perceba que nós vamos ter tudo isso daí presente na obra de Violeta Branca e que irão colocar ela como uma vanguardista para a época, Estava à frente do seu tempo com temáticas que não eram comuns, no caso, não eram temáticas comuns aí, que no caso poderiam ser ditas e produzidas por mulheres. E ela foi a primeira mulher a adentrar a uma academia de letras, No caso, ela fez parte da nossa academia, Academia Amazonense de Letras. Isso muito tempo antes da própria Raquel de Queiroz, que nacionalmente Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a ser aceita na Academia Brasileira de Letras, mas antes mesmo nós já tínhamos aqui Violeta Branca. Então nós temos uma grande representatividade com a própria Violeta. Vamos agora continuar a nossa aula, no caso aí falando um pouquinho mais sobre as renovações literárias que nós tivemos aqui no período, aqui no caso no Amazonas. Certo? Já começamos aí olhando um pouquinho para a Violeta Branca, para as expressões literárias que nós tivemos aí no período marcado pelo modernismo, um período mais temporal, ali, início do século XX, e vimos Violeta Branca com uma temática mais
modernista, né, que não era comum e que quebrava uma certa tradição. Né? Então sabemos que o parnasianismo, né, foi aí um período literário que nós tivemos uma produção artística, né, que estava mais ligada à forma, ao ideal de arte pela arte, e isso inspirava também os autores aqui no nosso estado, as pessoas que produziam literatura. Quando o modernismo chegou, ele quebrou com esses padrões aí, no caso, com a arte pela arte, mas se buscou uma nova identidade para a literatura, para a produção literária. No entanto, esses ventos modernistas, né, no caso, não chegaram de imediato ao Brasil, não, ao Amazonas. Então perceba que nós vamos ter aí um certo período em que a literatura que estava sendo produzida aqui, com pequenas exceções como a de Violeta Branca, ainda estava ligada muito a uma tradição parnasiana ou mesmo a uma tradição aí que prezava mais pela forma, não é? Então percebo que isso será mudado com a chegada de um grupo literário, com a fundação de um grupo literário. Mas para que a gente possa compreender bem, no caso aí, a renovação que nós vamos ter, é claro que nós vamos trabalhar isso por meio de textos. Então vamos observar aí, no caso, um conto de Astrid Cabral, né, que vai estar lá em Alameda, uma de suas obras, e aí vamos observar o início desse conto. Um grão de feijão e sua história. Por engano foi cair ali, salvo da panela prestes a levantar fervura. Xingou seus vizinhos, os grãos brocados de espécie degenerada, rebotalho de safra, até que se calou de repente. Afinal, devia-lhes a vida. Por um triz não estava no torvilho da água quente, confundido entre 1000 grãos, passando de raspão pelos tomates inteiros que eram boias escorregadias naquele marzinho em revolta. A terra, porém, que delícia, estava recém-chovida. Posso mesmo ver umas sombrinhas, no caso, umas sombrinhas de chuva encaixadas, no caso, nas folhas da chicória. Reparou de coração contente. Como está brilhante este capim, comentou sozinho, desde que os grãos estragados estavam mortos. Para eles, tinha certeza, não fazia diferença estarem ali no chão, amigo do quintal, ancorados na terra molhada e fofa. O suplício da água borbulhando, cantando de calor, não os atingiria. Vou crescer sem a companhia de ninguém, queixava-se, e era o seu modo de partilhar com os companheiros mortos. Em seguida, num esforço em que se empenhava todo, pôs-se a olhar pelo quintal. Certo? Então, gente, observe que nós temos aqui exatamente um conto que vai trazer aí a história de um feijão, um vegetal. E percebam, pessoal, esse vegetal acabou caindo na terra, no caso no chão, na terra molhada, que tinha acabado de ser encharcada, né, por engano. E ele caiu lá sozinho. E a gente pode perceber pelo próprio texto, pelas palavras do narrador, que esse feijão, esse grão começa a refletir, certo? E quando a gente observa textos como esse, observem a história de um grão de feijão. Esse feijão está refletindo sobre a sua existência, sobre o local em que ele está, certo? Então percebam que um grão de feijão como esse daí, não é? Levando aí uma interpretação mais no seu sentido literal. Um grão de feijão é capaz de pensar, ter ações como essa, de refletir e se dar conta do ambiente em que ele vive? Não. Perceba que esse grão de feijão ele representa muito mais do que um simples grão de feijão. Ele representa aí seres humanos. Então, o que aconteceu com esse grão de feijão? Na literatura nós temos aí um recurso, no caso uma figura de linguagem que atribui características aos seres que não são animados, no caso atribui características humanas a seres inanimados. E é o que nós chamamos de prosopopeia ou mesmo personificação. Personificação, persona,
pessoa, né? Então perceba que este grão de feijão aqui está representando alguém, uma pessoa. Então, como acontece também lá nas fábulas, em que nós vamos ter animais, né, como protagonistas, agindo, pensando, falando, esses animais eles são aí personificados, eles são representações de pessoas, assim como ocorre também aqui com esse grão de feijão. Ele representa um ser humano. E percebe que este ser humano está ali naquele meio e de repente ele xinga os outros, né? E depois ele percebe, ele se dá conta de que os outros grãos, né, são aqueles estragados. Quando a gente vai preparar o feijão, né, você coloca lá aquele monte de grão e começa a separar o grão que é bom, o que não é ruim, você joga fora. E percebam que esse grão era bom e por engano ele caiu em um meio ali, não caiu no chão. Certo? E ele se dá conta do privilégio que ele tem, né, ao cair no chão. E percebe que os outros estavam todos mortos, né? Ele xingou, né, mas ele percebeu que ele tinha, no caso, muita sorte por ter caído naquele local, com a terra molhada, fofa, que ele ia poder crescer, certo? Mas aí ele chega a um ponto, ele, pronto, vou crescer sozinho. E aí? Né? Então percebo que este conto traz exatamente a reflexão de uma pessoa, né, representando o ser humano, aquele que tem medo de estar sozinho. E percebo que o grão vai olhar ao seu redor. Mas percebo que o nosso texto representa realmente seres humanos. Né? Está aí, no caso, utilizando um grão de feijão, um vegetal personificado, representando essa pessoa, né, que tem medo de ficar sozinha, não é que pode, no caso, toma conta, toma consciência da sua existência em um mundo, e percebe que nós vamos ter exatamente essas questões dentro do nosso texto, certo? Escrito aqui por Astrid Cabral. E percebam que esse texto, ele é um dos representantes aí, no caso, que representa a inovação na prosa aqui no nosso estado. Então percebo que pela temática, assim como aconteceu lá com Violeta Branca, que traz aí no caso uma temática que vai misturar sensualidade, não é, num período em que não era comum para a mulher, nós vamos ter aqui mudanças, não é, no foco, nas representações humanas também. Então perceba aqui que é um grão de feijão, é algo mais regional, é algo mais particular, representando um ser humano. E isso aí é uma tendência de renovação. E essa renovação, né, na produção literária, tanto na nossa prosa quanto na nossa, ou seja, na nossa lírica, na poesia, nos poemas, ela ocorreu por meio de um grupo literário, certo? Um grupo, uma gremiação que resolveu se reunir, debater literatura e produzir literatura. Eles não só se reuniam para falar sobre literatura e produzir literatura, como eles também refletiam sobre o cenário regional, né? E também questões políticas. Vamos conhecer esse grupo? Então vamos lá. No caso, o Clube da Madrugada. Então, gente, olha só. No que tange a produção artística nacional, o período entre as décadas de 1950 e 1960 é marcado pela constante experimentação de novas técnicas. Pessoal, lembrem, o modernismo iniciou lá em 1922, com a Semana de Arte, certo? Semana de Arte Moderna, em 1922. Olhem aqui o período, 1950, 1960. Esse grupo surgiu muito tempo depois, né? Fazendo o cálculo aí, né? A gente tem umas 3 décadas à frente, no caso aí, depois, 3 décadas depois, né, da Semana de Arte Moderna, é que nós vamos ter um período de experimentação de novas técnicas, de novas formas de fazer arte aqui no Amazonas. Então percebam que houve um certo atraso com relação a essas inovações, aos ventos do modernismo, certo? Aos ventos aí da literatura nacional, uma literatura propriamente brasileira, demorou um pouco a chegar. Então a produção literária que nós tínhamos aqui, ela estava muitas vezes ligada a uma produção com um caráter mais parnasiano, né? Aquela ideia de arte pela arte, produção de
poemas, versos ligados à forma, à métrica. Então percebam que só em 1950 e 1960 que nós vamos ter aí nesse período uma mudança, não é? Nessa produção, nessa inovação. Voltando ao nosso texto, observem. Por conta do fato de que suportes, no caso, tecnológicos da comunicação, começam a adentrar o país. A difusão da perspectiva da inovação artística começa a se difundir com mais rapidez. Então, pessoal, nós vamos ter o rádio, vamos ter a TV chegando aí nesse período e com isso, né, a literatura começa a ser, no caso, difundida, né? Começa a ser espalhada aí de forma massiva, né? Em massa, porque aí nós vamos ter mais pessoas tendo contato com as novas técnicas, com as novas ideias, né? E uma nova forma de pensar que marcou aí o nosso modernismo. E isso chega ao Amazonas. E ao chegar ao Amazonas, ele vai, no caso, essa nova forma de fazer arte vai encontrar aí a simpatia de jovens, né, no caso, que vão querer estar alinhados com aquilo que se produz no restante do país. E são exatamente estes jovens que vão propor uma nova forma aí de fazer arte, modificar o cenário artístico aqui no nosso estado. Vamos lá? Então, olha só, no cenário amazonense, especificamente em Manaus, surgiu em 22 de novembro de 1954 um movimento engajado, no caso, política e culturalmente, é um movimento que discutia questões políticas e questões culturais. Este grupo costumava se reunir na Praça Eliodoro Balbi, no centro de Manaus, em encontros que entravam pela madrugada. Olha aí, esses encontros, eles começavam em determinado horário, mas não tinham aí, no caso, uma hora exata para acabar, e eles acabavam adentrando o quê? A madrugada, para debater questões políticas e também culturais. E vocês podem observar aqui no lado exatamente uma imagem dessas pessoas. Claro que essa imagem aí já foi tirada anos depois, certo? Mas nós temos aí o grupo que se reunia embaixo, no caso de uma árvore, que a árvore é o mulateiro. Quem vir aqui em Manaus e for lá na Praça da Polícia, ali no centro, né, é a Praça Eliodoro Balbi, em frente ao Colégio Amazonense, né, Pedro II, e em frente a essa praça você tem ali a árvore na qual os nossos autores aí se reuniam e ficavam discutindo literatura, política ao longo, no caso, dos seus encontros até adentrar a madrugada. Então percebo que é um local que ele está até identificado lá com uma placa simbólica representativa. E esse grupo, ao se reunir a discutir literatura, né, no caso foi o encontro de várias agremiações grêmios que simpatizavam e que produziam literatura acabaram se unindo e formaram um único grupo para debater e discutir o cenário nacional, a literatura amazonense também, não é? E renovar, aí buscar fazer novas formas, produção artística, produção literária, como foi feita aí no modernismo brasileiro. Certo? Então vamos adiante, olha só. Estas reuniões acabaram por suscitar criação de uma agremiação que é o Clube da Madrugada. O nome faz referência tanto ao horário das reuniões, como ao fato de significar o surgimento de uma nova etapa para as artes e letras no Amazonas. Então, pessoal, o clube ele tem essa importância porque ele vai representar o quê? Uma nova etapa para artes e letras no Amazonas. E essa nova etapa, ela vai estar ligada com os ideais de qual escola literária, qual período literário? Exatamente do modernismo, certo? Então, nós vamos ter aí um período de experimentação, um período em que os nossos poetas, os nossos contistas também, autores, vão procurar produzir, não é, os seus textos, suas literaturas, de acordo com os princípios até do próprio modernismo, valorizando a linguagem, não é? Aquela linguagem comum, falada pelo cidadão comum, que muitas vezes não corresponde à norma padrão, valorizando as pessoas da nossa terra, aquilo que nós temos aqui na nossa terra, né? As frutas,
o jeito de falar do amazonense, também a cidade de Manaus, tudo isso passa a ser valorizado aí nos poemas, nos contos dos nossos autores, e principalmente a nossa floresta, né? A nossa floresta, ela passa a ser vista, passa a ser valorizada mais ainda, né? Já tivemos autores antes mesmo desses que valorizavam, no caso, exaltavam a nossa fauna, a nossa flora, mas com o Clube da Madrugada nós vamos ter um reforço ainda maior com essa valorização, certo? E qual era o objetivo desse clube? O objetivo do Clube da Madrugada, gente, era trazer para a produção local os ideais de renovação das letras e da arte que já circulavam nas áreas mais centrais do país desde o início do século XX. Né? Então, como sabemos, eles queriam trazer exatamente as ideias, as renovações artísticas que nós já tínhamos com o modernismo no Brasil, que começa lá no início do século XX, simbolicamente marcado pela Semana de 22, a Semana de Arte Moderna, e várias etapas que vieram depois. Então percebam que o modernismo, né, vamos dizer assim, as renovações estéticas e literárias que ocorrem aqui no Amazonas, nesse período de 1950 e 1960, a gente já está aí exatamente na terceira fase do modernismo, certo? Com grandes nomes, João Cabral de Melo Neto, João Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Então percebam que nós temos aí, só nesse período, só nessa terceira fase é que se começa um movimento de renovação aqui no Amazonas, ok? Então, observando aí esse clube, né, no caso, marcando bem a importância dele para a nossa literatura, para a literatura produzida aqui no Amazonas, certo? Nós temos aí um crítico literário, um professor estudioso de literatura aqui do nosso estado, o professor Marcos Frederico, que vai dizer para a gente, no que se refere, olha aí, gente, no que se refere à literatura, o Clube da Madrugada representou em termos coletivos o momento maior da literatura no Amazonas. Equivale para a nossa terra aquilo que a geração de Mário de Andrade representou para o Brasil, quando realizou em São Paulo a Semana de Arte Moderna em 1922. Se os modernistas sepultaram o ranço parnasiano, da mesma forma, os madrugadenses inauguraram um novo tempo e se identificaram com a vanguarda de sua época. Observem, inauguraram, o clube, os madrugadenses, aqueles que participavam do clube, inauguraram um novo tempo e se identificaram com a vanguarda de sua época. No caso, o modernismo. Então, pessoal, simbolicamente esse grupo aí representa exatamente a inovação para a nossa literatura, para que essa literatura que foi feita aqui no Amazonas, certo? Assim como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira foram representativos e muito importantes para o país, não é? Na primeira fase do modernismo, aquela fase mais combativa, fase heróica, não é? Então percebam que nessa primeira fase do modernismo a gente lembra bem que muitos, não é, foram aqueles que rejeitaram as novas ideias, a nova forma de ver o mundo, fazer arte, pensar o mundo, não é, que era proposta pelos primeiros modernistas. Os mais conservadores rejeitaram, como Monteiro Lobato, mas eles foram à luta, não é, se engajaram a apresentar essa nova forma até que foram aceitos. Aqui o Clube da Madrugada vai representar também esse grupo que busca inovar e vai apresentar uma nova forma de fazer arte aqui no nosso estado, no caso se aliando, se colocando mais aí no perfil dos modernistas, deixando de lado aquela produção literária que era mais ligada ao parnasianismo, né? Que o nosso estudioso da literatura aqui, o professor Marcos Frederico, até coloca como ranço parnasiano, né? Então algo que não era de tão, no caso, que não tinha tanto a simpatia. Então, olha só, vimos já no primeiro momento a prosa, né, com o grão de feijão, a história do grão de feijão, de Astrid Cabral. A gente percebe a representação do homem, né, de figuras humanas por meio daquele grão de feijão, né, uma
ideia mais inovadora, e percebam também até mesmo a questão do discurso, do feijão pensando, né? Um discurso indireto, livre, presente ali. E na lírica, não é? Na produção de poemas, o que nós vamos ter? Observem. Perceba que na lírica, ou seja, na produção de poemas, a gente vai ter autores como que nós vamos elencar aqui, né? Lembrando que eles não só produziram poemas, como também escreveram contos, tá? Então, olha só, não é possível citar com exatidão quem foram os fundadores do Clube da Madrugada, mas dentre eles podemos citar Farias de Carvalho, Luiz Bacelar, Samuel Betmol, Teodoro Bottinelli e também, olha só, é verdade que nem todos os fundadores do clube permaneceram nele. Entretanto, devido ao sucesso da iniciativa, outros jovens acabaram se associando, e é o caso de Jorge Tufik, Carlos Gomes, Erasmo Linhares, Elcio Farias e Astrid Cabral, certo? Então perceba que nós vamos ter exatamente aí autores que vão produzir textos tanto em prosa quanto vão produzir também poemas, certo? E aí, em relação a esses poemas, olha só, em termos de produção literária em si, podemos destacar que na poesia, o que nós vamos ter? Uma produção neossimbolista, né? No caso, uma produção literária que em certos momentos vai buscar, né, alguns traços lá do simbolismo, da sugestão, das impressões de ideias, dos sentidos, né, por meio das palavras. Então percebe que nós vamos ter aí até, às vezes, um certo teor metafísico que estava presente lá no simbolismo, e aí nós vamos ter uma retomada, por isso que nós vamos chamar de neossimbolismo, ou seja, novo simbolismo. Vamos ter uma poesia, uma produção de poemas com teor político, certo? De certo modo, críticas, né, ao cenário amazonense, à política amazonense, e também vamos ter a poesia regionalista. Então, lembram que eu falei que nesse período aí nós vamos ter uma intensificação da valorização do que é nosso, assim como os modernistas valorizaram a cultura brasileira, certo? O que o brasileiro tem de melhor, os nossos autores também passam a valorizar o que nós temos de melhor, né? A nossa fauna, a nossa flora, a nossa região, as cidades do nosso estado, elas passam a ser valorizadas, aí o rio. Então percebam, as frutas, tudo isso passa a ser valorizado e de maneira bem intensa nesse período. E essa valorização aí é o que traz até para a gente esses traços de identidade, aquilo que é nosso nos caracteriza, não é? Então percebam, o modernismo buscou a identidade para o brasileiro. Então com o Clube da Madrugada nós também vamos ter essa busca de identidade, né? Uma busca que vai mostrar o brasileiro que vive aqui no Amazonas, não é? Que tem acesso a frutas diferentes do restante do país, que tem uma fauna, uma flora exuberante e que isso caracteriza muito como um homem amazonense e um homem brasileiro também, certo? Então, observem como um dos nossos autores, no caso aí Luiz Bacelar, aborda, no caso, traz para a gente essa exaltação regional por meio aí das frutas que nós temos na nossa região. Observem um trecho do poema. Com teu cocar de verde plumas, feroz te aprumas para lutar, feres a mão que corta as cruas douradas puas do teu gibão. Então, observem, gente, temos aí um poema de Luiz Bacelar, publicado no livro Sol de Feira, em que ele vai fazer uma relação das frutas, né? E percebam que as frutas, elas serão associadas. Só neste exemplo que nós temos aí, com teu cocar de verdes plumas, feroz te aprumas para lutar, feres a mão que corta as cruas douradas puas do teu gibão, certo? Então, pessoal, percebam que o nosso poema está fazendo uma referência a uma fruta. Que fruta é essa? Ao abacaxi. Pessoal, o nosso poema faz referência ao abacaxi, certo? E percebam, no primeiro verso, com teu cocar de verde plumas, não é? Percebam,
a coroa do abacaxi associada à imagem de um cocar, não é? Um cocar indígena que é utilizado aí em cerimônias religiosas, né? Pode representar também um status social daquela pessoa que usa o cocar em meio aí aos seus comuns, né? No caso, aí, em meio aos outros índios, né? A sua aldeia. E percebe que essa representação é colocada aí no cocar, não é? Verdes plumas, o cocar, a coroa do abacaxi. Feroz te aprumas para lutar, feres a mão. Olha só, feroz, lutar, ferir, feres a mão que corta as cruas douradas puas do teu gibão. Então percebam, gente, feroz, lutar, ferir, percebam que nós temos esse abacaxi personificado também. Temos a figura de linguagem, personificação, certo? Ou prosopopeia, como essa figura de linguagem também é conhecida. E já sabemos que a personificação vai trazer exatamente a representação, não é, de seres humanos por meio aí de elementos que não são animados, seres inanimados, como o abacaxi, que é uma fruta, né? Uma pedra, um animal, como acontece lá nas fábulas. Então percebo que o nosso abacaxi aqui está representando exatamente um homem. E que homem é esse? O homem amazonense, né? E perceba esse homem amazonense, imponente, com a sua cultura representada, até mesmo a gente pode fazer uma alusão pelo cocar, com a sua raiz indígena, e observe esse homem pronto a lutar, né? A tudo que é externo. Então percebam, a lutar, ferir, né? Então percebam que nós vamos ter até uma certa alusão aí, que o poema a gente vai ter exatamente ali no período em que nós vamos ter um outro grande ciclo econômico aqui no nosso estado, que é exatamente aí a Zona Franca de Manaus. E com a Zona Franca de Manaus, a cidade de Manaus se abriu para o mundo, né? Muitas empresas vieram instalar fábricas aqui e também vieram pessoas com essas empresas, pessoas de outro lugar do mundo, né? Se instalando aqui também. Então vamos ter o povo amazonense tendo contato com o mundo, com outras pessoas de outros lugares do mundo. E percebo que apresentar, no caso, personificar esse homem amazonense por meio aí da representação da fruta, né? Como um homem que tem a sua raiz indígena, que está pronto para lutar, mas que conhece aí as suas origens, né? É uma forma até de mostrar para quem está chegando, mostrar para o país também a identidade amazonense, valorizando aquilo que nós temos de melhor como um homem amazonense. Voltando aqui rapidamente, só para encerrar, olha só. Feres a mão que corta as cruas douradas puas do teu gibão. O gibão, aquela roupa utilizada pelos vaqueiros, né, de proteção. Percebam que aí nós vamos ter exatamente essa representação deste homem amazonense com suas raízes, né? E essa representação é feita, no caso ela é feita através das frutas, né? E isso vai mostrar para a gente uma poesia regionalista, que foi produzida pelos nossos poetas nesse período aí do Clube da Madrugada.